As luzes fluorescentes da lanchonete de JYN zumbiam no teto, projetando sombras duras no rosto exausto de Naomi Sinclair. Seus tênis gastos rangiam contra o linóleo enquanto ela se aproximava do balcão, segurando $23, tudo o que lhe restava até o pagamento de sexta-feira. Do lado de fora, pela janela embaçada de dezembro, sua filha de 10 anos, Leia, esperava em seu Honda velho, a respiração embaçando o vidro. Só um hambúrguer e batatas fritas, por favor. A voz de Naomi falhou, odiando quão desesperada ela soava. O gerente Dennis Park levantou os olhos do celular, seu lábio se curvando enquanto observava sua jaqueta puída e a exaustão gravada em cada linha de seu rosto. Estamos fechando mais cedo hoje à noite. A placa diz que vocês ficam abertos até às 11 horas. Mal são 9h30. A risada de Dennis foi fria, deliberada. Talvez eu não esteja a fim de servir alguém que parece que saiu de uma lixeira. No canto dos fundos, a mão de Yong-han Ki parou no copo de uísque. A conversa ao seu redor desapareceu. Seus olhos escuros, geralmente entediados e distantes, se aguçaram com foco perigoso enquanto observava o sorriso cruel do gerente se alargar. Os dedos de Naomi tremiam contra as notas amassadas em sua palma. Ela havia prometido o jantar para Leia. Sua filha não comia nada além da merenda escolar desde ontem de manhã, e a forma como o rosto de Leia havia se iluminado quando Naomi mencionou conseguir comida de verdade de um restaurante, não outra lata de sopa aquecida em sua chapa elétrica, fazia seu peito doer. Por favor, ela sussurrou, se odiando por implorar. Minha filha está esperando no carro. Ela está com fome. Eu tenho dinheiro. Dennis se apoiou no balcão, cruzando os braços. A cozinheira do turno da noite, uma mulher cansada chamada Rosa, olhou da grelha, mas rapidamente desviou o olhar. Ninguém desafiava Dennis Park, não nesta lanchonete de bairro que seu tio possuía, onde ele reinava como um tirano mesquinho sobre funcionários com salário mínimo e clientes noturnos. Você tem dinheiro? A voz de Dennis gotejava zombaria. Então talvez tente o McDonald's na rua de baixo. Nós temos padrões aqui. A mandíbula de Naomi se cerrou. Ela queria gritar, jogar o dinheiro em seu rosto arrogante, exigir a decência humana básica que ele claramente não tinha. Mas ela não podia se dar ao luxo de ficar com raiva. Raiva era um luxo para pessoas que não estavam a um salário perdido do despejo. Olhe para você, Dennis continuou, sua voz subindo como se estivesse se apresentando para uma audiência invisível. Vindo aqui com essa aparência, esperando ser servida. Vocês sempre acham que é suficiente. A única palavra cortou a lanchonete como uma lâmina. Yong-han Ki se levantou de seu canto com a graça fluida de um predador. Ele estava sentado ali pela última hora, bebericando Johnny Walker Blue Label que Dennis havia relutantemente tirado do armário trancado, um dos poucos clientes que conhecia a qualidade quando via e tinha dinheiro para exigi-la. Com 1,88 m, com ombros largos que preenchiam seu casaco preto sob medida, Han Ki comandava a tensão sem tentar. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando maçãs do rosto afiadas e um maxilar que poderia cortar vidro. Mas eram seus olhos que faziam Dennis recuar. Frios, calculistas, absolutamente desprovidos de misericórdia. A tatuagem intrincada de uma fênix envolvendo o pescoço de Han Ki era parcialmente visível acima de seu colarinho, suas asas parecendo se flexionar enquanto ele se movia. Em certos círculos do submundo de Chicago, aquela fênix era tão reconhecível quanto um cartão de visita. Significava poder. Significava conexões que podiam enterrar um homem 2 metros abaixo sem deixar rastro. Você vai servi-la, Han Ki declarou, sua voz carregando o peso de autoridade absoluta. Não é um pedido, é uma ordem. O rosto de Dennis empalideceu. Eu. Quem você pensa que... Han Ki se moveu com velocidade chocante, cruzando a distância entre eles em 3 passadas. Ele não tocou em Dennis, não precisava. Ele simplesmente existia no mesmo espaço, irradiando um perigo que fez a temperatura cair. Você vai se desculpar com esta mulher. O inglês com sotaque coreano de Han Ki era preciso, controlado. Você vai preparar a melhor refeição que sua cozinha patética consegue fazer. E você vai dar a ela o que mais ela precisar. Olha, cara, eu não sei quem você pensa que é. A mão de Han Ki se estendeu, não tocando Dennis, mas batendo com a palma primeiro contra o balcão ao lado dele. O som rachou pela lanchonete como um tiro. Rosa deixou cair sua espátula.
Os outros dois clientes, universitários compartilhando um prato de batatas fritas, congelaram no meio da mordida. Yong-Han-ki, ele disse calmamente, deixando o nome pairar no ar. Talvez você tenha ouvido falar de mim. Talvez não. De qualquer forma, você vai fazer o que eu digo agora. Reconhecimento cintilou no rosto de Dennis, seguido por terror genuíno. Todos na Koreaton de Chicago conheciam aquele nome, mesmo que nunca tivessem visto o rosto. Yong-Han, que controlava mais do que negócios. Ele controlava território, lealdade e medo. Dennis tropeçou nas palavras. Sim, senhor. Imediatamente. Sinto muito. Não se desculpe comigo. O olhar de Han Ki nunca vacilou. Desculpe-se com ela. Dennis se virou para Naomi, que estava congelada, sua mente lutando para processar o que estava acontecendo. Senhora, eu peço desculpas. Eu estava completamente fora de linha. Deixe-me começar esse pedido para a senhora, por conta da casa. Naomi piscou. Eu tenho dinheiro. Posso pagar. Guarde seu dinheiro, Hank disse, sua voz suavizando fracionalmente enquanto finalmente olhava para ela diretamente. Por um momento seus olhos se encontraram, e Naomi sentiu algo mudar no ar entre eles, uma conexão que ela não conseguia nomear, não entendia, mas sentia em seus ossos. Ela era linda, ele percebeu com surpresa. Não da maneira polida das mulheres que se jogavam nele em clubes de alto padrão, mas de uma forma crua e autêntica que fez seu peito apertar inesperadamente. Sua pele escura brilhava sob as luzes fortes, a exaustão incapaz de apagar a força em seus traços. Seu cabelo natural estava preso em um rabo de cavalo simples, revelando a linha elegante de seu pescoço. Obrigada, Naomi conseguiu dizer, sua voz mal acima de um sussurro. Hank inclinou a cabeça levemente. Sua filha, do que ela gosta? Como você sabia? Você disse que ela estava esperando no carro. Ele gesticulou para Rosa. Prepare uma refeição completa. Hambúrgueres, batatas fritas, o que tiver de comida reconfortante. Faça o suficiente para duas. Adicione sobremesa. Rosa assentiu rapidamente, já se movendo para cumprir o pedido. Hank colocou a mão no casaco e puxou sua carteira, extraindo várias notas de $100. Ele as colocou no balcão. Isso deve cobrir. O resto é gorjeta para Rosa, que claramente trabalha mais do que seu chefe merece. Então ele fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ele puxou um cartão de visita de seu bolso, preto elegante com letras prateadas, apenas um número de telefone e um nome. Se você precisar de ajuda novamente, ele disse a Naomi, pressionando o cartão em sua mão trêmula, ligue para esse número. Antes que ela pudesse responder, Yong-Han que saiu para a noite de dezembro, deixando Naomi segurando um cartão de visita que parecia pesar 1000 quilos. Naomi se sentou em seu carro, mãos ainda tremendo enquanto Leia devorava o hambúrguer e batatas fritas. Os olhos da menina quase saltaram da cabeça quando Naomi emergiu da lanchonete carregando 2 sacolas grandes, o cheiro de comida quente fazendo Leia pular em seu assento. Mamãe, isso está tão bom, Leia murmurou com a boca cheia de batatas fritas, ketchup no queixo. Não fale de boca cheia, querida. Mas Naomi sorriu, seu coração se expandindo enquanto observava sua filha comer. Isso era tudo o que ela queria, ver Leia sorrir, dar a ela uma boa refeição. O cartão de visita estava em seu colo, a superfície preta parecendo absorver a luz fraca do estacionamento. Apenas um número de telefone, sem endereço, sem nome de empresa, apenas Yong-Han Ki em elegante script prateado. Ela deveria jogá-lo fora. Tudo sobre aquele homem gritava perigo. A forma como Dennis havia reagido, o terror em seus olhos, a autoridade absoluta na voz de Han Ki. Esses não eram os marcadores de um homem bom. Eram os marcadores de alguém poderoso, alguém perigoso. Mas ele a havia ajudado quando ninguém mais ajudaria. Mamãe, quem era aquele homem? Leia perguntou, largando seu hambúrguer para olhar para Naomi com aqueles olhos tão sábios. Sua filha havia crescido rápido, aprendido a ler situações e pessoas da maneira como algumas crianças aprendem a ler livros. Apenas alguém que foi gentil, Naomi disse cuidadosamente. Termine sua comida, querida. Precisamos ir para casa. O que Naomi não sabia, não podia saber, era que Yong-Han que estava sentado em seu próprio carro 3 fileiras atrás, motor ligado, observando-as através da escuridão de dezembro.
Ele disse a si mesmo que estava simplesmente garantindo que ela chegasse em casa em segurança. Que isso não era diferente das dezenas de outras vezes que ele havia discretamente intervindo quando testemunhava injustiça. Ele havia construído sua reputação sendo implacável, sim, mas justo. Ele protegia o que era seu, punia aqueles que mereciam, e ocasionalmente, muito ocasionalmente, ajudava aqueles que não podiam se ajudar. Mas enquanto observava o Honda velho de Naomi gaguejar para a vida e sair do estacionamento, algo se contorceu desconfortavelmente em seu peito, um sentimento que ele não experimentava há anos, não desde antes de seu pai tê-lo arrastado para o negócio da família aos 16 anos, ensinando-lhe que emoção era fraqueza e compaixão era um passivo. O telefone de Hank vibrou. Uma mensagem de Min Jun, seu segundo em comando. Situação Rivera tratada. 3 unidades movidas conforme solicitado. Ele respondeu com uma única palavra: bom. Então ele colocou o carro em movimento e seguiu a uma distância, mantendo as luzes traseiras de Naomi à vista. A rota os levou do lado mais agradável do noroeste de Chicago para bairros onde os postes de luz piscavam e as lojas usavam portões de metal como armadura. O carro de Naomi tossia e chiava, mas de alguma forma continuava se movendo, parando finalmente no estacionamento de um complexo de apartamentos degradado na Avenida Kimball. Hank estacionou do outro lado da rua, observando enquanto Naomi e Leia desciam. A menina agarrava a sacola de comida como um tesouro, pulando ao lado de sua mãe apesar da hora tardia. A mão de Naomi permaneceu protetoramente no ombro de Leia enquanto navegavam pela calçada rachada e desapareciam em uma unidade do térreo. Através da janela sem cortinas, Hank podia ver dentro de seu apartamento. Era mal maior que seu closet. Um sofá-cama, uma mesa pequena, uma cozinha com uma chapa elétrica em vez de um fogão. Mas Naomi estava preparando a comida como se fosse um banquete, e Leia já estava puxando toalhas de papel para usar como guardanapos. Seu telefone vibrou novamente. Min Jun, chefe, você precisa de algo? Está tarde. Hank olhou para aquela janela, para a imagem de mãe e filha compartilhando uma refeição simples com tanta alegria, e sentiu algo rachar dentro de suas paredes cuidadosamente construídas. Faça uma verificação de antecedentes, ele digitou. Naomi Sinclair mora na 384-7N Kimball, unidade 2B. Quero saber tudo. Trabalho, dívidas, ameaças, qualquer um que possa estar causando problemas. Imediatamente. Devo perguntar por quê? Não. Ele deveria ir embora. Isso não era problema dele. Esta mulher e sua filha não eram nada para ele. Ele havia feito o papel de herói por uma noite. Isso deveria ser suficiente. Mas Yong-han Ki não foi embora. Ele sentou em seu Mercedes, motor ligado para aquecimento, e observou aquela janela até as luzes se apagarem à meia-noite. Na manhã seguinte, Min Jun entregou uma pasta para Han Ki em seu escritório no negócio de importação coreano que servia de fachada para suas operações reais. Han Ki a abriu, sua mandíbula se apertando a cada página. Naomi Sinclair, 32 anos, mãe solteira, trabalhava em 2 empregos, turno da manhã em um depósito de suprimentos médicos, à noite limpando prédios de escritórios. Atrasada no aluguel por 3 meses, ameaçada de despejo. Sua filha, Leia, frequentava a escola pública com poucos recursos, mas mantinha notas excelentes. Sem apoio familiar. A mãe de Naomi havia falecido 2 anos atrás, e o pai de Leia nunca esteve presente. O detalhe mais preocupante veio na última página. O proprietário de Naomi, Vitor Petrov, tinha uma reputação. Ele administrava um prédio cheio de inquilinos vulneráveis e era conhecido por cobrar quando eles não podiam pagar o aluguel em dinheiro. 3 mulheres naquele prédio haviam desaparecido nas redes de tráfico de Chicago no ano passado. As mãos de Han Ki se cerraram ao redor da pasta. Min Jun, seu segundo em comando, apareceu na porta. Chefe! Vitor Petrov. Quero saber todos os negócios que ele administra, todas as dívidas que ele tem, todas as fraquezas que ele possui. A voz de Han Ki era gelo. E quero alguém vigiando a unidade 2B 24 horas. Se Petrov ou qualquer um associado a ele se aproximar daquele apartamento, quero saber imediatamente. As sobrancelhas de Min Jun se levantaram fracionalmente, o único sinal de sua surpresa. Entendido. Devo perguntar. Você nunca pergunta, Han Ki interrompeu. Você apenas faz. Depois que Min Jun saiu, Han Ki se virou para a janela de seu escritório,
olhando para o horizonte de Chicago. Ele estava cometendo um erro. Ele sabia disso. Se envolver com civis, especialmente vulneráveis, apenas criava complicações. Mas quando fechou os olhos, viu o rosto de Naomi naquela lanchonete. O desespero, a dignidade apesar da humilhação, o amor por sua filha que a fez engolir seu orgulho e implorar. E ele sabia com absoluta certeza que não podia se afastar. 3 dias depois, Naomi encontrou um envelope deslizado sob sua porta. Ela tinha acabado de chegar em casa do turno no depósito, cada músculo doendo, ansiosa pelas preciosas 2 horas que tinha antes de seu trabalho de limpeza começar. Leia estava no apartamento de sua amiga Jasmine no andar de cima, fazendo lição de casa e aproveitando a estabilidade de uma casa com 2 pais e refeições regulares. Naomi se abaixou para pegar o envelope, seu estômago caindo quando viu o nome do proprietário no endereço de retorno. Outro aviso de despejo. Outra demanda impossível. Mas quando ela o abriu, sua respiração falhou. O aviso de despejo estava lá, marcado como pago integralmente com a data de hoje. 3 meses de aluguel atrasado mais o pagamento do próximo mês. Tudo resolvido. Na parte inferior, uma nota manuscrita da empresa de gestão de propriedades. Conta em dia. Nenhuma ação adicional necessária. As mãos de Naomi tremiam enquanto ela olhava para o papel. Isso era impossível. Ela não havia pagado nada. Ela mal tinha o suficiente para compras, muito menos 4 meses de aluguel totalizando quase $5.000. Seus olhos caíram no cartão de visita, ainda guardado em sua carteira, onde ela o manteve contra toda lógica. Não, ele não poderia ter. Por que ele faria isso? Ela pegou seu telefone, dedos pairando sobre o número no cartão. Ela não deveria ligar. Esse tipo de ajuda vinha com amarras. Todo mundo sabia disso. Homens como Yong-Han não davam sem esperar algo em troca. Mas ela tinha que saber. O telefone tocou uma vez antes de uma voz profunda atender. Senhorita Sinclair. Não era uma pergunta. Ele sabia que era ela. Provavelmente estava esperando sua ligação. Como você? Ela parou, reformulou. Meu aluguel. Você pagou meu aluguel. Silêncio se estendeu entre eles. Naomi podia ouvir sons da cidade ao fundo. Trânsito, vozes, o lamento distante de uma sirene. Seu proprietário, Hank, disse finalmente, sua voz medida, tinha algumas dívidas pendentes. Chegamos a um acordo. Sua situação de aluguel fazia parte desse acordo. Não posso aceitar isso. Mas mesmo enquanto dizia isso, Naomi sentiu o peso da sobrevivência pressionando. 3 meses de folga, Leia ficando na mesma escola, no mesmo bairro, não tendo que escolher entre comida e um teto sobre suas cabeças. Já está feito. Uma pausa. Não pedi nada em troca, senhorita Sinclair. Não estou pedindo nada agora. Considere um investimento em justiça. Nada é de graça. A voz de Naomi endureceu com experiência. Sempre há um preço. Talvez. Ela podia ouvir algo em seu tom. Não exatamente diversão, mas reconhecimento. Mas às vezes o preço é simplesmente permitir que alguém ajude. Você consegue aceitar isso? Naomi pressionou a palma contra a testa, sentindo uma dor de cabeça se formando. Por quê? Por que você me ajudaria? Você não me conhece. Você não me deve nada. Outra longa pausa. Quando Hank falou novamente, sua voz estava mais baixa, quase vulnerável. Minha mãe limpava prédios de escritórios. 3 empregos, dias de 16 horas, tentando me sustentar depois que meu pai morreu. Ele parou, como se surpreso com suas próprias palavras. Eu me lembro de como eram as mãos dela, de como era o rosto dela quando ela achava que eu não estava olhando. Então, quando vejo uma mãe se matando de trabalhar para alimentar sua filha enquanto homens como Dennis Park zombam dela por isso, eu ajo. A garganta de Naomi apertou. Sinto muito por sua mãe. Não sinta. Ela teria gostado de você. Sua força, sua devoção à sua filha. Uma buzina de carro soou em seu fundo. Tenho que ir. Mas, senhorita Sinclair, se Vitor Petrov ou qualquer outra pessoa causar problemas, você liga para esse número. Entendeu? Não entendo nada disso, Naomi sussurrou. Você não precisa. Apenas fique segura. Você e Leia.
A linha morreu. Naomi ficou em seu pequeno apartamento, olhando para seu telefone. Este homem perigoso, conhecia o nome de sua filha, estava de alguma forma vigiando elas. Isso deveria aterrorizá-la. Sim. Mas sob o medo havia outra coisa. Algo que parecia perigosamente próximo de esperança. O que Naomi não viu foi Viktor Petrov sentado no escritório do centro de Yonghang 2 horas antes, suando através de seu terno caro. Você entende os termos? Hank estava sentado atrás de sua mesa, dedos entrelaçados, totalmente calmo. Sim, eu entendo. O sotaque russo de Viktor engrossou com estresse. O prédio. Eu vendo para sua empresa abaixo do valor de mercado e os inquilinos. Os inquilinos permanecem, Hank interrompeu, com aluguel reduzido e reparos reais concluídos. Ou eu deixo certas pessoas saberem sobre seu negócio paralelo, aquele que envolve mulheres jovens e oportunidades de trabalho no leste europeu. O rosto de Viktor ficou cinza. Isso não é, eu. Não me insulte com mentiras. A voz de Hank poderia ter congelado vodka. Tenho documentação, fotos, depoimento de 3 sobreviventes que estariam muito interessadas em falar com investigadores federais. Ele se inclinou para a frente. Mas se você cooperar, se assinar esses papéis e desaparecer de Chicago até o fim da semana, essa evidência permanece privada. As mãos de Viktor tremiam quando ele alcançou a caneta. Há uma inquilina, unidade 2B. Ela deve. Sua conta está paga integralmente. Hank declarou. Por mim, pessoalmente. Você vai arquivar a papelada mostrando o saldo zero e enviar a ela confirmação por escrito hoje. Isso é por causa dela? Uma mulher. Os olhos de Hank ficaram mortalmente frios, o olhar que fazia criminosos endurecidos reconsiderarem suas escolhas de vida. Assine os papéis, Viktor, antes que eu mude de ideia sobre deixá-lo sair daqui. Viktor assinou. Hank fez sua assistente reconhecer os documentos e escoltou Viktor para fora pela entrada dos fundos. Min-jun entrou quando Viktor saiu. Chefe, os relatórios de vigilância chegaram. Petrov se aproximou da senhorita Sancler 2 vezes esta semana. Insinuou métodos alternativos de pagamento. A mandíbula de Hank se cerrou tão forte que doeu. Ele não vai se aproximar dela novamente. O prédio é nosso agora. Coloque uma gerência competente. Quero reparos iniciados imediatamente, começando pela unidade 2B, novos eletrodomésticos, aquecimento adequado, melhorias de segurança. E se a senhorita Sancler fizer perguntas, diga à gerência para dizer que o novo proprietário está fazendo melhorias, nada mais. Hank se virou de volta para seu computador. Ela não precisa saber. Mas enquanto tentava se concentrar nos relatórios trimestrais de seus negócios legítimos, sua mente continuava voltando à voz de Naomi no telefone. A suspeita, sim, mas também a exaustão, o fardo de carregar tudo sozinha. Yonghang havia construído um império sabendo quando atacar e quando esperar. Ele sempre foi paciente, mas a paciência nunca havia parecido tão difícil antes. A transformação do prédio de Naomi aconteceu mais rápido do que ela pensava ser possível. Em uma semana, equipes de manutenção apareceram, realmente consertando coisas que estavam quebradas há meses. As luzes piscantes do corredor foram substituídas. A fechadura quebrada da porta da frente foi consertada. Seu apartamento recebeu uma geladeira nova quando a dela finalmente morreu, e o proprietário, uma nova empresa de gestão de propriedades agora, insistia que era parte das melhorias padrão. Naomi sabia melhor. Ela não era estúpida. Essas melhorias todas remontavam a um homem. Ela tentou ignorar, tentou apenas aceitar a ajuda e seguir em frente. Mas cada melhoria parecia outro fio conectando-a a Yonghang, e ela não sabia se esses fios eram uma rede de segurança ou uma teia de aranha. Foi o fogão novo que finalmente quebrou sua determinação. Ela chegou em casa para encontrar trabalhadores de instalação terminando, substituindo a chapa elétrica antiga que ela vinha usando por um fogão de verdade que parecia pertencer a uma revista. Houve um erro, ela disse aos trabalhadores. Eu não pedi isso. Sem erro, senhora. Ordem de serviço da gerência. O instalador líder verificou sua prancheta. Diz aqui que todas as unidades estão recebendo eletrodomésticos atualizados. Você é apenas a primeira da lista. Depois que eles saíram,
Naomi pegou seu telefone e o cartão de visita que havia memorizado, mas não conseguia se forçar a jogar fora. Desta vez, ela não hesitou. Você tem que parar, ela disse quando ele atendeu. Senhorita Sinclair. Naomi. Se você vai interferir em toda a minha vida, pode me chamar de Naomi. Ela andou pela sua pequena sala, raiva e confusão guerreando dentro dela. O aluguel. Tudo bem. Talvez eu possa aceitar isso como algum tipo de acordo de dívida com Victor. Mas isso... Novos eletrodomésticos, reparos no prédio. Isso não é apenas ajudar. Isso é... O quê? Sua voz tinha um desafio. O que é isso? Controle. A palavra saiu afiada. Isso é você controlando minha vida, tomando decisões por mim. E eu não sobrevivi os últimos 10 anos deixando homens tomarem minhas decisões. Silêncio. Naomi o ouviu expirar lentamente. Quando ele falou novamente, sua voz era diferente, crua de uma forma que ela não tinha ouvido antes. Você está certa. Peço desculpas. Uma pausa. Não estou acostumado a pedir permissão. No meu mundo, vejo um problema, eu conserto. Mas você não é um problema a ser consertado. Você é uma pessoa forte que merece fazer suas próprias escolhas. A raiva de Naomi se desinflou um pouco. Ela não esperava isso, o reconhecimento, o pedido de desculpas real. Então por quê? Ela perguntou, mais suave agora. Por que você se importa tanto? Eu te disse. Minha mãe. Não. Naomi o cortou. É mais do que isso. Você não apenas pagou algumas contas. Você comprou um prédio inteiro. Você está vigiando nós. Por quê? O silêncio se estendeu tanto que ela pensou que ele poderia não responder. Quando fez, sua voz era mal acima de um sussurro. Eu não sei. 3 palavras que pareciam custar-lhe tudo. Passei 20 anos construindo muros, Naomi, me tornando exatamente o que meu pai me treinou para ser, implacável, eficiente, intocável. E então eu te vi naquela lanchonete, lutando por sua filha com nada além de dignidade e amor, e algo naqueles muros rachou. A respiração de Naomi falhou. Sua mão pressionou contra seu peito, sentindo seu coração acelerar. Isso me assusta pra caramba, Hanky continuou. Porque se importar com pessoas te torna fraco no meu mundo. Te torna um alvo. Mas eu pareço não conseguir parar. Não consigo parar de pensar em você, em Leia, se vocês estão seguras, se estão comendo, se algum predador como Petrov está circulando. Hanky. Seu nome parecia estranho em sua língua. Íntimo. Me diga para parar, ele disse. Se isso é indesejado, se estou cruzando linhas que você não quer, me diga e eu vou desaparecer. Vou garantir que você esteja protegida, mas de longe. Você nunca mais vai ouvir de mim. Naomi fechou os olhos. Esta era a escolha inteligente, a escolha segura. Dizer a este homem perigoso para deixá-la em paz, aceitar os presentes que ele já havia dado e seguir em frente com sua vida. Mas quando ela abriu a boca, palavras diferentes saíram. Quero te encontrar. Não no telefone. Pessoalmente. Porque preciso olhar nos seus olhos e entender o que é isso, o que você quer de mim, no que eu posso estar me metendo. Amanhã, ele disse imediatamente. Há um café na Avenida Milwaukee. God's End D. Baker. É público. Seguro. Me encontre lá às 2 da tarde, tenho trabalho até 1:30 da tarde. Eu vou esperar. Uma pausa. Naomi, traga Leia se isso fizer você se sentir mais segura. Eu quero que você se sinta segura. Depois que desligaram, Naomi ficou em sua nova cozinha, cercada por melhorias que ela não pediu, mas desesperadamente precisava, e se perguntou que diabos ela estava fazendo. Seu telefone tocou novamente. Desta vez era Marcos, seu ex-namorado de 2 anos atrás. Aquele que havia prometido ajudar com Leia, então desapareceu quando descobriu que Naomi esperava compromisso real. Ouvi que você tem um namorado novo, a voz de Marcos estava feia de ciúmes. Algum cara asiático te comprando coisas. Deve ser bom. Trocando para cima assim. O sangue de Naomi gelou. Como você sabe? Marcos, você está me vigiando. Não se bajule. Janelle te viu. Disse que seu prédio está sendo todo consertado, eletrodomésticos novos e tudo.
Imaginei que você devia estar dando para alguém com dinheiro. As palavras grosseiras fizeram seu estômago revirar. Fique longe de mim, Marcos. Estou falando sério. Ou o quê? Seu sugar daddy vai vir atrás de mim? Ele riu. Não, acho que vou dar uma passada. Te lembrar do que você está perdendo. Talvez conhecer esse cara. Ver se ele sabe que tipo de mulher ele está realmente tratando. A linha morreu. Marcos gritou algo. Então o telefone caiu como se tivesse sido derrubado de sua mão. 30 segundos depois, o telefone de Naomi vibrou com uma mensagem do número de Han-ki. Você não vai ouvir de Marcos novamente. Se ele tentar contatá-la, me ligue imediatamente. Ela deveria estar assustada. Deveria estar horrorizada que este homem tinha o poder e alcance para intervir em sua vida em segundos. Em vez disso, pela primeira vez em 10 anos, Naomi Sinclair se sentiu protegida. E isso a aterrorizou mais do que qualquer coisa. O café era tudo que Han-ki prometeu, brilhante, acolhedor, cheio de pessoas, mas com cantos tranquilos para conversas privadas. Naomi chegou às 2h15 da tarde, elegantemente atrasada porque ela se recusava a parecer muito ansiosa, embora tivesse verificado o relógio a cada 5 minutos durante seu turno. Ele estava sentado em uma mesa de canto, e os passos de Naomi vacilaram quando o viu. O homem da lanchonete havia sido imponente, perigoso. Este homem era devastador. Ele usava jeans pretos e uma camisa branca de botões com os 4 primeiros botões desabotoados, revelando a intrincada tatuagem de fênix envolvendo sua garganta, suas asas parecendo brilhar a cada movimento. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, seus traços afiados e aristocráticos. Mas eram seus olhos que aprenderam, escuros, intensos, rastreando cada movimento dela com um foco que fez sua pele formigar. Todas as mulheres no café tinham notado ele, mas sua atenção nunca se desviou de Naomi. Ela havia escolhido seu traje cuidadosamente. Seu melhor jeans, um suéter bordô profundo que realçava o calor em sua pele escura, seu cabelo natural estilizado em cachos definidos que emolduravam seu rosto. Ela até havia colocado maquiagem, algo que ela raramente se incomodava mais. A forma como os olhos de Han-ki escureceram quando a viu fez cada minuto de esforço valer a pena. Você veio, ele disse, levantando-se quando ela se aproximou. O gesto formal a surpreendeu. Eu disse que viria. Naomi deslizou para o assento em frente a ele, colocando a mesa pequena entre eles como uma barreira. Eu não quebro promessas. Nem eu. Sua voz era quieta, sincera. Obrigado por me dar esta chance. Uma garçonete apareceu, alegre demais e claramente interessada em Han-ki. Ele pediu para ambos sem perguntar. Café para si mesmo, um latte de mocha para Naomi, mais um sortimento de doces. Como você sabia que eu gosto de mochas? Naomi perguntou depois que a garçonete saiu. Não sabia, mas você cheira chocolate e baunilha. A observação, o fato de que ele havia estado perto o suficiente para notar como ela cheirava, fez calor subir nas bochechas de Naomi. Então ela começou, precisando quebrar a tensão. Vamos falar sobre a situação do Marcos. A expressão de Han-ki endureceu fracionalmente. O que você quer saber? O que você fez com ele? Tive uma conversa com ele, expliquei que contatá-la novamente seria imprudente. Ao olhar cético dela, ele adicionou, não o machuquei. Simplesmente deixei claro que você está sob minha proteção agora, e cruzar essa linha teria consequências que ele preferiria evitar. Sua proteção. Naomi testou as palavras. É isso que é. Isso é parte disso. Han-ki se inclinou para a frente, suas mãos planas sobre a mesa. Mas deixe-me ser claro sobre algo, Naomi. Não sou um homem bom. Administro uma organização que opera nas sombras. Tomo decisões que horrorizariam a maioria das pessoas. Fiz coisas que não posso desfazer. Coisas que não me arrependo porque eram necessárias. Então por que você está me dizendo isso? Porque não vou mentir para você. Nunca. Seus olhos seguraram os dela. Você merece saber exatamente o que eu sou antes de decidir se me quer em sua vida. Sou perigoso. Estar perto de mim coloca você em risco. Qualquer um que souber que você importa para mim vai te ver como uma fraqueza potencial, uma forma de chegar a mim. A boca de Naomi ficou seca. Isso deveria me fazer sentir melhor.
Não, deveria te dar a verdade. Ele pausou quando suas bebidas chegaram. Mas aqui está o resto da verdade. Sou atraído por você de uma forma que não entendo completamente. Sua força, sua dedicação a Leia, a forma como você se recusa a quebrar mesmo quando o mundo está te esmagando. Você me faz querer ser algo melhor do que sou. Não posso te fazer melhor, Naomi disse calmamente. Mal consigo manter minha própria vida juntas. Você está fazendo mais do que isso. Está criando uma filha incrível sozinha. Está sobrevivendo contra probabilidades que quebrariam a maioria das pessoas. Está mantendo sua dignidade e seus valores quando seria tão fácil comprometê-los. A voz de Han Ki caiu mais baixa. Você não precisa me fazer melhor. Você já me inspira a tentar. As mãos de Naomi tremiam ao redor de sua xícara. Este homem perigoso e poderoso, estava olhando para ela como se ela tivesse pendurado à lua, como se ela fosse algo precioso que valia a pena proteger. Tinha sido tanto tempo desde que alguém olhou para ela dessa maneira. Estou assustada, ela admitiu. Não de você. Disso. Do que isso pode significar. Bom. Hank estendeu a mão pela mesa, sua mão pairando perto da dela, mas sem tocar, pedindo permissão. Você deveria estar assustada. Isso não é simples. Não vai ser fácil. Mas Naomi, juro para você, nunca vou te machucar. Nunca vou te controlar. Vou proteger você e Leia com tudo que tenho. Mas nunca vou te enjaular. Suas escolhas permanecem suas. Naomi olhou para sua mão estendida. Este era o momento, a escolha que mudaria tudo. Ela pensou em Leia, em casa com a família de Jasmine, feliz e alimentada e segura pela primeira vez em meses. Ela pensou no fogão novo, no aluguel pago, na segurança de saber que Marcos não voltaria. Ela pensou na solidão que havia sido sua companheira constante desde que o pai de Leia partiu, a exaustão de carregar tudo sozinha. E ela pensou neste homem que havia saído das sombras para defendê-la quando ninguém mais o fez. Naomi colocou sua mão na dele. Os dedos de Han Ki se fecharam ao redor da dela, quentes, fortes, cuidadosos. Ele trouxe a mão dela aos seus lábios, pressionando um beijo em seus nós dos dedos que enviou eletricidade correndo por seu braço. Seja lá o que for isso, Naomi sussurrou, fazemos isso honestamente. Sem mais surpresas. Sem mais decisões tomadas por mim. Acordo. Seu polegar acariciou sua pele. Parceiros, no que quer que isso se torne. Lá fora, a neve começou a cair sobre Chicago, suave e limpa, cobrindo a cidade de branco. Dentro do café, Naomi Sinclair e Yong Han Ki se sentaram juntos, mãos unidas sobre a mesa, começando algo que nenhum deles entendia completamente, mas ambos estavam dispostos a arriscar tudo para explorar. O chefe da máfia coreana finalmente havia encontrado algo que valia mais do que poder. E a mãe solteira finalmente havia encontrado alguém que havia como mais do que suas lutas. Juntos, eles estavam prestes a descobrir que a coisa mais perigosa no mundo não eram balas ou traição. Era esperança. A risada de Leia ecoava pelo cobertura de Han Ki enquanto ela perseguia seu cachorro rugindo pela sala. O cachorro branco chamado Bora, que significava roxo em coreano e fazia Leia rir toda vez, era o presente de Han Ki para o 11º aniversário de Leia no mês passado. Naomi estava nas janelas do chão ao teto, observando o pôr do sol de Chicago pintar o céu em laranjas e roxos. Atrás dela, ela sentiu mais do que ouviu Han Ki se aproximar, seus braços deslizando ao redor de sua cintura, puxando-a contra seu peito. Feliz? Ele murmurou contra seu cabelo. Aterrorizada, Naomi admitiu. Todo dia eu acordo pensando que este pode ser o dia em que tudo desmorona. Não vai. Seus braços se apertaram. Não vou deixar. Eles estavam juntos há 6 meses agora, oficial e publicamente, apesar das sobrancelhas levantadas e especulação sussurrada. Naomi ainda trabalhava, embora Hank a tivesse ajudado a encontrar um único emprego melhor remunerado que lhe dava equilíbrio real entre vida e trabalho. Ela ainda morava em seu apartamento, embora passasse a maioria das noites aqui, em seu espaço, em seus braços. Leia havia se adaptado com a resiliência das crianças, aceitando Hank como uma presença constante que fazia sua mãe sorrir e nunca fazia promessas que não cumpria. O relacionamento não era perfeito. Eles brigavam sobre sua superproteção, sobre a escuridão em seu mundo que às vezes transbordava para o deles. Mas eles sempre voltavam um para o outro.
Sempre escolhiam um ao outro. Mamãe, Han-ki, venham me ajudar a ensinar Bora a sentar, Leia chamou. Naomi se virou nos braços de Han-ki, subindo na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Pronto para brincar de família. Seu sorriso era raro, genuíno, reservado apenas para esses momentos. Sempre. 6 anos depois. O sol de junho entrava pelas janelas da nova casa, uma construção espaçosa em um bairro seguro onde Leia poderia andar de bicicleta sem medo. Naomi ajustou o vestido simples de noiva branco que havia escolhido, nada extravagante, apenas elegante e perfeito para ela. Você está linda, mamãe, Leia disse da porta, agora com 17 anos, crescida e confiante, prestes a começar a faculdade com bolsa integral que ela havia conquistado com seu próprio mérito. Han-ki vai desmaiar quando te ver. Naomi riu, seus olhos brilhando. Seu padrasto não desmaia por nada. Por você ele desmaia, Leia sorriu. Eu vi como ele olha para você. Como sempre olhou. Lá embaixo, no jardim decorado simplesmente com flores brancas, Han-ki esperava. Ele havia saído gradualmente dos negócios mais sombrios, transformando o império em operações legítimas. Não foi fácil, e ainda havia perigos, mas ele havia prometido a Naomi uma vida onde Leia pudesse crescer em segurança. Yong-han, que nunca quebrava suas promessas. Quando Naomi desceu as escadas, o olhar dele capturou o dela através da multidão pequena de amigos próximos e família escolhida. Minjun estava lá como padrinho, Rosa da lanchonete com sua família, a família de Jasmine que havia sido tão boa com Leia. Han-ki estendeu a mão, e Naomi a pegou sem hesitação agora. Não havia mais medo, apenas certeza. Você veio, ele sussurrou quando ela chegou ao seu lado, ecoando as primeiras palavras no café anos atrás. Eu disse que viria, ela respondeu, sorrindo. Eu não quebro promessas. Nem eu, ele disse, deslizando o anel em seu dedo. Nunca mais. E quando se beijaram sob o céu azul de Chicago, não era o beijo de um chefe da máfia e uma mãe desesperada. Era o beijo de 2 sobreviventes que haviam encontrado um no outro algo que nenhum deles acreditava que ainda existia. Redenção. Amor. Lar. Leia aplaudiu mais alto de todos, Bora latindo ao seu lado, e Naomi soube que todas as noites de luta, todos os dias de exaustão, todas as lágrimas derramadas tinham levado a este momento. Às vezes a salvação vem dos lugares mais inesperados. E às vezes, apenas às vezes, os contos de fadas são reais. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder nenhuma nova história emocionante. Até a próxima!